Hoje discutiremos terceiro Nef do capítulo 27 ao 30 e quarto Nef. Então vamos lá, porque hoje nós temos muitas discussões e muitas reflexões a serem feitas nesse momento da história dos Nefitas. Então nós vemos que é o final do ministério do Salvador Jesus Cristo, esse ministério de 3 dias. Nós já vimos também que Mormon relatou que ele retornou diversas outras vezes para ensinar ao povo. Então não foram só esses 3 dias de ministração. Tá? O capítulo 27, que nós vamos estudar agora, é a definição do próprio Jesus Cristo para o seu evangelho. Nós também vimos, em aula passada, que é o segundo capítulo mais citado em conferências gerais de terceiro Nef. Então, de terceiro Nef, esse é o segundo capítulo mais citado, com 456 menções. Só perde mesmo para terceiro Nef 11, e a margem é bem pequena, né, com 476 citações. Então, esse é um grande capítulo. É um capítulo que realmente nós devemos nos dedicar e nós devemos aprender dele. O presidente Benson, ele dizia que o símbolo da segunda vinda de Cristo é tipificado no livro de Mormon. E é o que veremos justamente nestes capítulos. É um padrão que nós repetiremos na segunda vinda e no milênio. Então, nós devemos conhecer muito bem este padrão que o Salvador ensinou, vamos dizer, ou simbolizou quando esteve aqui nas Américas. Então, vamos lá, vamos para terceiro Nef, capítulo 27, quando Cristo vai declarar a sua doutrina. E logo no versículo 1, vamos ler o versículo 1, terceiro Nef, 27, 1. E aconteceu que quando os discípulos de Jesus estavam viajando e pregando as coisas que haviam ouvido e visto, e estavam batizando em nome de Jesus, aconteceu que os discípulos se reuniram, unidos em fervorosa oração e jejum. E a fervorosa, em inglês, no original, a palavra é mighty, ou seja, é poderosa, com força. E aí, como é que estão sendo as nossas orações ao Senhor? Estão sendo realmente poderosas? Estão sendo cheias de força? Talvez também esse mighty, poderosa em inglês, seja porque eles estavam orando juntos. Então, há poder quando nós oramos juntos, como nas nossas orações familiares, por exemplo, nas orações dos conselhos de ala, e por aí vai. Há poder nesta união. Vale lembrar que na verdadeira ordem de oração no templo, é um conjunto de pessoas que ora, que ergue as suas vozes ao Senhor, e todos no círculo todos repetem as palavras dessa oração, para ser poderosa, mighty. Eles oravam porque eles tinham uma dúvida, e o Senhor vem a eles para lhes responder. Na verdade, não seriam eles que tinham essa dúvida. A gente vê no versículo 2. E Jesus novamente apareceu a eles, porque oravam ao Pai em seu nome. E Jesus pôs-se no meio deles, dizendo-lhes: que desejais que eu vos dê? O Senhor, ele sempre virá até nós, sempre que nós precisamos e clamamos a ele. Não é uma prerrogativa só desses discípulos de Jesus Cristo, mas nós também podemos ter essa presença do Senhor, podemos ter essas respostas do Senhor.
E aí, não era só uma dúvida, tá? Vejam aí no versículo 3 que o povo estava tendo essa dúvida, mas não era só uma dúvida, mas já gerava controvérsias. No versículo 3 diz o seguinte: E eles responderam-lhe: Senhor, desejamos que nos diga o nome que devemos dar a esta igreja, porque há controvérsias entre o povo a respeito deste assunto. Tá? Então, eles já tinham tido controvérsias ou disputas ou dúvidas quanto a outros aspectos. E esses outros aspectos, primeiro, foi a forma de batizar. Jesus Cristo já chegou ensinando qual era a forma de batizar. Eles haviam discutido também o procedimento com relação ao sacramento, quem poderia partilhar do sacramento, a quem eles deveriam impedir de partilhar do sacramento, e o Salvador também esclareceu, e agora o nome da igreja. Parecia até que esse povo estava mais preocupado com o eclesiástico, eclésia, igreja em grego, do que com o soteriológico. Sotério é salvação em grego. É por isso que é o adjetivo gentílico para quem é cidadão de Salvador, na Bahia. É soteropolitano, porque sotero é relacionado à salvação do radical grego. Tá vendo? No Instituto também é cultura. Então, no versículo 4, e o Senhor disse-lhes: em verdade vos digo, por que é que o povo murmura e discute sobre este assunto? O Senhor dá uma bronquinha aí, né? A bronca do Senhor é meio que do tipo: por que estão se incomodando com isso? Depois de tudo que eu ensinei, é isso que está despertando preocupação? Não é nada sobre a coligação, não é nada sobre arrepender-se e vir a mim, não é nada sobre amor ao próximo, mas é isso que estão preocupados com o nome da igreja? É isso? E aí, no versículo 5, a resposta do Salvador é a mesma que ele me daria se eu tivesse uma dúvida dessas. Ou qualquer outro tipo de dúvida, provavelmente ele nos responderia assim. Vamos ver o que ele respondeu no versículo 5. Não leram as Escrituras, que dizem que deveis tomar sobre vós o nome de Cristo, que é o meu nome? Porque por esse nome sereis chamados no último dia. E aí a resposta do Salvador é a que ele daria para mim. Não leram as Escrituras? Isso vai me ecoar a Escritura lá em 2 Nef 32, 3, que é uma escritura de domínio doutrinário do seminário, que diz que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. E se a gente avançar um pouquinho mais ainda em 2 Nef 32, no versículo 5, vai dizer que o Espírito Santo nos mostrará todas as coisas que nós devemos fazer. Então, o Salvador disse: vocês não leram as Escrituras? Já está tudo lá. Não precisam estar se preocupando. E se eles houvessem lido as Escrituras, eles saberiam que a discórdia não era de Jesus Cristo, mas do diabo, como ele próprio relatou logo que ele chegou às Américas. Ele disse que a discórdia, o espírito de discórdia não é dele, era do diabo. Então, se eles já estavam tendo disputas, se eles já estavam tendo discórdias, controvérsias, já não era mais o Espírito do Senhor, e eles já poderiam saber que estavam servindo a outro mestre. Tá? Os discípulos provavelmente sabiam, eles já sabiam dessas coisas, mas eles oraram porque o povo murmurava e discutia sobre esse assunto. O povo é que estava com dificuldade. Então, sabe aquela coisa de que a ala precisa ouvir da boca do bispo?
Mesmo que o líder da organização tenha repetido inúmeras vezes, mas parece que quando sai da boca do bispo é que eles ouvem. Então, é um procedimento que, por vezes, é necessário para que toda a igreja possa estar na mesma página, para que o rebanho do Senhor possa estar na mesma página, falando a mesma língua. Tá? E a resposta que vem do Salvador, mais uma vez, é uma estrutura de quiasmo. Nós já repetimos várias vezes, quiasmo vem daquela letra grega quis, ou cris, que é um X, e o centro da questão é esse vértice do X, e é o ponto mais enfatizado, o ponto que ele desejava que ficasse mais impressionado em nossas mentes. Então, vocês podem identificar o quiasma nos versículos 7, 8 e 9 de 3º Nef 27. Então, vamos aos pouquinhos. Vamos ler primeiro esses versículos e eu vou identificar junto com vocês esse quiasmo. Então, versículo 7 vai dizer o seguinte: portanto, tudo quando fizerdes, vós o fareis em meu nome. Por conseguinte, chamareis a igreja pelo meu nome. E invocareis o Pai em meu nome, a fim de que ele abençoe a igreja por minha causa. Versículo 8. E como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que estejam edificados sobre o meu evangelho. Em verdade, vos digo que estáis edificados sobre o meu evangelho. Versículo 9. Portanto, tudo que invocardes, invocai em meu nome. Portanto, quando invocardes o Pai em favor da igreja, se o fizerdes em meu nome, o Pai vos ouvirá. Vamos então identificar essa estrutura quiástica. Então, A do quiasmo está no versículo 7. Tá? O versículo 7 inteiro é o A desse quiasmo. O nome de Cristo é o poder dele, é o seu sacerdócio. E ele enfatiza bastante nome, nome, nome no versículo 7. No B, nós encontramos no versículo 8. E como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Aqui, mais uma vez, ele já deixa novamente claro que só existe 2 igrejas. Não existe mais do que isso. Tá? É a igreja do Cordeiro e a igreja do diabo. Tá? Mesmo que carregue o nome de Moisés, como ele vai falar agora. Mesmo que carregue o nome de uma pessoa muito boa, muito ilustre, um profeta fantástico, um libertador, um que é a semelhança de Jesus Cristo, um símbolo de Cristo, mas mesmo que carregue esse nome, não é a igreja de Jesus Cristo se não tem o nome dele. No versículo 8, nós temos a parte C do quiasma, que ele diz: porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. E agora ele começa a estrutura descendente desse quiasmo. Celinha é: ou, se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. E o Belinha: mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que estejam edificados sobre o meu evangelho. E a linha é o versículo 9 inteiro, da mesma forma como foi o versículo 7, a parte A desse quiasmo. Tá? Então, seguir boas filosofias humanas é uma ótima coisa, nós não estamos tirando o mérito disso de jeito nenhum. Mas essas filosofias humanas só servirão para a esfera mortal. Se quisermos fazer realmente coisas válidas, relacionadas e que nos ligam ao nosso Pai Celestial, nós devemos seguir a Jesus Cristo.
Essas igrejas de ideias mortais são excelentes. Não nos entendam mal quando nós falamos que só há duas igrejas. Mas essas igrejas com ideias mortais serão somente até onde esse poder irá, até a morte, a esfera mortal. Tá? E a gente acredita que tem muito mais do que isso, existe muito mais do que essa esfera mortal, e essa é a plenitude do Evangelho. E aí Cristo vai fazer uma ponte entre o nome da igreja e o Evangelho dele, esse muito mais que nós acreditamos, que vai além das filosofias e das excelentes ideias mortais que são pregadas como religião. No versículo 10, 3 Nef 27:10, e se acontecer de a igreja estar edificada sobre o meu evangelho, então o Pai manifestará nela as suas próprias obras. Então ele linka aí a igreja com o evangelho dele. Parece aí também que Cristo está deixando claro que a igreja e o evangelho são entidades distintas. Não é à toa que hoje nós vivenciamos muitas igrejas sem o evangelho de Jesus Cristo. Tá? E olha no versículo 11. Se essa igreja não está edificada no Evangelho de Jesus Cristo, o que acontece? Se não estiver edificada sobre o meu Evangelho, mas edificada sobre as obras dos homens ou sobre as obras do diabo, em verdade vos digo que terão alegria em suas obras por um tempo, porque logo chegará o fim, e eles serão cortados e lançados no fogo, de onde não há retorno. Então, sim, dá para se ter alegria nessas obras humanas, mas por um tempo. Não é a alegria eterna. Foi o que a gente falou, tá? Terão êxito, terão alegria, é uma coisa boa, mas chegará ao fim com a mortalidade. Tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma ilustração que pode nos ajudar a entender. Essa é a Tower Bridge, em Londres. Tá? E aí ela é composta por esses dois pilares, né? Com essa travessia no meio. Então nós podemos fazer um paralelo justamente com a estrutura da Igreja de Cristo. Nós temos na Igreja de Cristo o nome de Cristo, que nós já vimos que é a sua autoridade, que é o seu poder, tá? E nós temos também a doutrina de Cristo. Então, o nome dele e a doutrina são essas torres. E o caminho que une o nome de Cristo, a doutrina de Cristo, é o próprio Evangelho. E aí talvez seja justamente isso que nós vamos encontrar quando Jesus diz no versículo 13, o que é o meu evangelho? Versículo 13 diz, eis que vos dei o meu evangelho, e este é o evangelho que vos dei, que vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai me enviou. Então, a Igreja de Cristo, ela vai ser composta por esse nome, a autoridade, a doutrina e o evangelho, que é que linka essas duas coisas. Tá? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Então, Jesus Cristo já havia mencionado meu evangelho algumas vezes. E agora, ele vai explicar o que é meu evangelho, se antecipando talvez a pergunta, o que é o seu evangelho? Jesus Cristo, Senhor, o que é? Ele já havia definido a doutrina em 3 Nef 11, quando ele estava falando aos 12. Resumindo, é a 4ª regra de fé, mas perseverar até o fim. Isso é doutrina de Cristo, beleza?
doutrina de Cristo, quarta regra de fé, mas perseverar até o fim. É isso que ele deixou claro em 3º Nef 11. Então, a doutrina de Cristo são as ordenanças básicas. E o Evangelho de Cristo, ele nos dá as razões pelas quais fazemos essas ordenanças e todo o processo de retornar a Deus e sermos julgados de acordo com as nossas obras. Então, isso é o Evangelho de Cristo, é o motivo pelo qual nós fazemos essas ordenanças. É todo esse plano do Pai para nós, desde virmos aqui a esta terra e retornarmos à presença dele para sermos julgados. Tá? Versículos 13 a 22, nós teremos a visão do próprio Jesus Cristo sobre o seu evangelho, sobre as boas novas que ele trouxe, que ele anuncia. E é muito interessante notar que aí é um relato em primeira pessoa. Então ele vai externar alguns pontos sobre esse evangelho dele. O que é? Então, primeiro, ele já vai começar dizendo que este evangelho existia antes desta vida mortal, na preexistência. Vamos ver novamente com carinho o versículo 13. Eis que vos dei o meu evangelho, e este é o evangelho que vos dei. Olha só, que vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai me enviou. Então, desde antes já existia evangelho, e era ele vir ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Ele tinha uma missão a cumprir. Tá? Segunda coisa que ele vai nos externar a respeito do seu evangelho. Ele sabia que culminaria com a sua morte na cruz. Na verdade, a missão dele era justamente morrer na cruz. Versículo 14. E meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz. Ou seja, esse foi o propósito. Tá? Ele veio ao mundo para isso. Não foi para nenhuma outra coisa. Foi para isso. E depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens, a fim de que, assim como fui levantado pelos homens, assim sejam os homens levantados pelo Pai, para comparecerem perante mim, a fim de serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Ele foi levantado nessa cruz para que nós fôssemos e sejamos levantados pelo Pai na ressurreição. É isso que ele diz. E depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim a todos os homens, a fim de que, assim como fui levantado pelos homens, assim sejam os homens levantados na ressurreição pelo Pai, para comparecerem perante mim, a fim de serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Tá? Ele foi levantado nessa cruz pela tortura, pela dor, pela morte, mas nós seremos levantados para cura, para conforto e para vida eterna. A razão para sermos levantados também está aí nesse versículo 14. A razão para nós ressurgirmos e sermos ressurretos também está nesse versículo 14. A fim de sermos julgados por nossas obras, sejam elas boas ou más. E as questões do nosso exame final estão aí no versículo 16. Qual é o parâmetro que ele vai utilizar para esse julgamento? Versículo 16. E acontecerá que aquele que se arrepender e for batizado em meu nome será satisfeito. E se perseverar até o fim, eis que eu o terei por inocente perante meu Pai, no dia em que eu me levantar para julgar o mundo. Quais são as questões desse nosso exame final, desse nosso teste final? É a quarta regra de fé, mas perseverar até o fim. Foi o que a gente viu
é a doutrina de Cristo. Então, a doutrina de Cristo são as perguntas dessa prova final que nós vamos fazer. O que persevera é considerado inocente, ou, como outras escrituras vão colocar, é considerado justificado, tá? Considerado justo perante a lei. Terceira coisa que ele vai nos ensinar também sobre seu evangelho. Depois desses passos, nós seremos santificados, é o que ele vai falar no versículo 19 e 20. E nada que seja imundo pode entrar em seu reino. Portanto, nada entra em seu descanso, a não ser aqueles que tenham lavado suas vestes em meu sangue, por causa de sua fé e do arrependimento de todos os seus pecados e de sua fidelidade até o fim. Ora, este é o mandamento: arrependei-vos todos vós, confins da terra. Vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo, para comparecerdes sem mancha perante mim no último dia. No versículo 20, em inglês, a ideia é um pouco mais clara do que nós temos aqui em português. No versículo 20, em português está dizendo, a fim de que sejais santificados recebendo o Espírito Santo. Em inglês é that ye may be sanctified by the reception of the Holy Ghost. Ou seja, se eu fosse traduzir livremente, seria que sejais santificados pelo recebimento do Espírito Santo. Tá? Aqui em português pode ter uma coisa dúbia, tá? A fim de que sejais santificados recebendo o Espírito Santo. Não dá de cara para a gente entender que é o Espírito Santo que nos santifica a partir do momento que recebemos, tá? Parece que a gente vai ser santificado e aí a gente vai receber o Espírito Santo. Na verdade, é justamente uma coisa conjunta. A gente recebe o Espírito Santo para sermos santificados. O Espírito Santo é esse agente purificador da expiação de Jesus Cristo. Essa é a função primordial do Espírito Santo: nos santificar, nos tornar santos, como o próprio nome dele, Espírito Santo. Então, essa é a função primordial que ele fará conosco: nos santificar. Certo? Ele presta testemunho do Pai, sim, de Jesus Cristo, ok, conforta, consola, e nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando das funções do Espírito Santo, mas a função primordial é tornar o nosso Espírito santo. Quarta coisa que Jesus Cristo ensina sobre o seu evangelho, versículo 21. Em verdade vos digo que este é o meu evangelho. E sabeis o que deveis fazer em minha igreja, pois as obras que me vistes fazer, essas também fareis. Porque aquilo que me vistes fazer, isso fareis. Nós não estamos sozinhos nessa. Nós temos o exemplo do Salvador. E para isso nós temos a igreja, para fazer o que ele fez. Reparem que o evangelho, ele foi desde a vida pré-mortal até depois do julgamento final. É o evangelho eterno, sem começo e sem fim. Existia antes, existirá depois. O evangelho engloba tudo isso. Vendo como talvez nós tenhamos uma visão muito maior agora do que é o evangelho de Jesus Cristo, essa é a forma que Cristo encara o seu evangelho. Dos versículos 25 a 26 diz que nós seremos julgados pelas Escrituras. Vamos lê-los. Pois eis que pelos livros que foram escritos e pelos que serão escritos entre este povo será julgado, pois é por eles que suas obras se tornarão conhecidas dos homens. E eis que todas as coisas são escritas pelo Pai. Portanto, o mundo será julgado segundo o que estiver escrito
nos livros. Então não seria bom a gente conhecer o que será levado em conta nesse julgamento final? Que atenção a gente está dando a estes livros? Que atenção nós estamos dando aos discursos das conferências gerais proferidos tão recentemente? Nós podemos assistir do conforto de nossos lares, graças à tecnologia. Que tratamento nós estamos dando para esses livros que estão sendo escritos? Eles comporão, vamos dizer, a pauta do meu julgamento. Será que eu estou conhecendo bem? Versículo 27, ele dá a instrução de como aqueles discípulos se comportariam sendo um juiz comum em Israel. E sabeis vós que sereis os juízes deste povo, de acordo com o julgamento que vos darei, que será justo. Portanto, que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Escritura também de domínio doutrinário do seminário. E é uma instrução de como um bispo deve julgar, como nós devemos julgar em nossas próprias mordomias. E essa é a medida de nossa criação, distinguir o bem do mal, como decretado desde o jardim do Éden. Conhecer o bem, o mal, para que nós possamos fazer juízo, para que nós possamos ser juízes em Israel, julgando entre o bem e o mal. No versículo 29, é uma máxima que Jesus Cristo vai repetir. Ele vai dizer, portanto, pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Porque aquele que pede recebe, e ao que bate, ser-lhe-á aberto. Nós vamos ver o recebimento desses pedidos, e ele fala assim, literal mesmo, tá? No capítulo seguinte, em 3 Nefe 28. E no versículo 30, e agora, eis que minha alegria é grande, até a plenitude, por causa de vós, e também desta geração. Sim, e até o Pai se alegra, e também todos os santos anjos, por causa de vós e desta geração, porque nenhum deles está perdido. Dá para a gente contrastar com aquela alegria mencionada em 3 Nefe 9:2. E eu vou colocar essa alegria entre aspas, porque aí ele fala da alegria do diabo. Que o diabo dá risada, então não é uma alegria completa. Tá? A alegria do diabo é aquela alegria transitória. E aí faz valer o ditado, quem ri por último rir melhor. O diabo estava rindo em 3 Nefe 9:2, né, daquele período da morte de Jesus Cristo, da iniquidade que graçava no meio do povo, mas aqui Jesus Cristo, rindo por último, ria melhor. Estava com a alegria plena por conta daquele povo que era justo. Versículo 32 é uma profecia de Jesus Cristo. Eles já haviam falado desses tesouros no sermão do templo. 32. Mas eis que eu me entristeço por causa da 4ª geração, a partir desta, porque serão levados ao cativeiro por aquele que foi o filho de perdição. Porque me venderão por prata e por ouro, e por tudo aquilo que a traça corrói, e os ladrões podem minar e roubar. E nesse dia visitá-los-ei, fazendo com que suas obras lhes caiam sobre a cabeça. E aí ele vai terminar no versículo 33, aludindo ao que ele disse em 3 Nefe 14, no sermão do templo. E aconteceu que depois de haver proferido essas palavras, Jesus disse aos discípulos, entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E poucos são os que o encontram, mas larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à morte. E muitos são os que por ali passam,
até que chegue a noite, na qual ninguém pode trabalhar. Ele acrescenta um pequeno detalhe aí. Esse caminho espaçoso, ele diz aí, leva à morte. Ele só leva até a morte. Ou seja, para por ali. Ele não continua. E parece um eco do que a gente viu no versículo 11. Terão alegria em suas obras por um tempo. Não é que esse caminho vai levar para a morte, mas esse caminho só leva até a morte. Essas ideias boas, essas ideias excelentes que os homens têm, essas filosofias excelentes também, que nós respeitamos, mas que só podem levar até a morte. E são muitos que vão passar por ali e vão ficar ali na morte, porque essas ideias não têm o poder de salvar os homens. Terão alegria por um curto espaço de tempo até a morte. Tá bom? Terceiro Nef, capítulo 28 agora. Nós veremos justamente os pedidos dos discípulos. Pedi e recebereis. Foi realmente literal isso que Jesus Cristo falou e é literal isso que ele fala para a minha vida. Pedi e recebereis. É só pedir que vai receber exatamente de acordo com o seu desejo, desde que justo. Versículo 1, a gente pode ver a forma de ministrar do Salvador novamente. A gente já viu isso em 3º Nef 17, com as criancinhas, depois com os discípulos, antes com as pessoas, quando ele apareceu. Olha lá, 3º Nef 28, 1. E aconteceu que depois de haver proferido estas palavras, Jesus falou a seus discípulos, um a um, dizendo-lhes, o que desejais de mim, depois que eu for para o Pai. Essa é a forma de ministrar do Salvador, um a um. E ele ministra sempre e todo dia para mim, para você, para todos nós, um a um. E ele faz a mesma pergunta, o que desejais? O que você deseja? E os desejos, eles movem as nossas ações. Então, o que nós estamos desejando? O que realmente nós queremos? Ele já havia começado um encontro com os 12 perguntando isso no capítulo anterior. A gente acabou de ver, 3º Nef 27, 2. O que vocês desejam de mim? E aí, os versículos finais de 3º Nef 27 parecem um preparativo do Senhor para esses discípulos, dizendo, peçam com sabedoria, escolham bem. É por isso que ele fala no 29, pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Tá? No versículo 32, ele diz, porque me venderão por prata e por ouro, e por tudo aquilo que a traça corrói, e os ladrões podem minar e roubar. Tá? No versículo 33, entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que eu encontro. Ele diz, cuidado agora com o que vocês vão escolher, cuidado com o que vocês vão pedir. Vocês vão pedir tesouros celestiais ou vocês vão pedir esses tesouros terrenos que a traça consome, que os ladrões minam, roubam? Vocês vão pedir o caminho estreito ou vocês vão seguir pedindo o caminho largo e espaçoso? Ele está dizendo, escolham bem, pensem bem. E aí, voltando para 3º Nef 28, 2, e com exceção de 3, todos os outros responderam, dizendo, desejamos que depois de havermos vivido até a idade do homem, que o ministério para o qual nos chamaste tenha um fim, para que possamos ir logo para junto de ti, em teu reino. E foi um belo desejo, um ótimo desejo. O Salvador, ele vai reconhecer isso no versículo 3. E disse-lhes ele, bem-aventurados sois, por haverdes desejado isto de mim. Tá? E ele é mais específico no versículo 3. Ele vai dar um pouco mais de detalhes. Ele vai continuar dizendo, portanto,
Quando atingirdes a idade de 72 anos, vireis a mim em meu reino, e comigo achareis descanso. Em inglês, essa parte é after that ye are 72. Ou seja, numa tradução livre, depois de completares 72 anos de idade. A gente não sabe, então, se foi no dia do aniversário de 72, né, que ele comemorou um aniversário e um funeral, tá? Naquele mesmo ano que eles completaram 72 anos, ou se foi bem depois. Pode ter sido, por exemplo, com 90 anos, é depois de atingirdes a idade de 72 anos. Concordam comigo? Então, não sabemos o tempo que foi feita essa remoção deles aqui da terra. Nós não sabemos. O que importa é que eles tinham, vamos dizer assim, um prazo de validade. Muitas vezes a gente vive como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo. Amanhã eu faço. Amanhã eu sirvo melhor. Mês que vem eu vou ser mais fiel. No próximo chamado, com o próximo bispo, na minha próxima ala, quando eu me mudar. Então, parece que a gente vive sempre, tá? Como se fôssemos viver eternamente nesse corpo mortal, sempre, amanhã. E talvez esse prazo fosse justamente para nós uma sacudida. Se eu soubesse que era até 72 anos, ou que seja, que fosse um pouco depois ali dos 72 anos, eu viveria a vida do jeito que eu estou vivendo hoje? Será que eu modificaria alguma coisa para me preparar para esses 72 anos chegar e me apresentar perante o Senhor? Vale a reflexão. Por que nós, então, não fazermos já os ajustes necessários e vivermos a vida que, se fôssemos levados hoje, nós iríamos estar em bons termos com o nosso Salvador Jesus Cristo? E aí no versículo 5, os outros 3, eles se sentem tristes, porque no 4 o Salvador pergunta: o que vocês querem? Né? Que desejais que eu vos conceda depois que eu for para o Pai? Os 9 já falaram ali e vocês ficaram caladinhos aí no fundo da sala. O que vocês desejam? E no versículo 5 diz: e o coração deles entristeceu-se, porque não se atreviam a dizer o que desejavam. Tá? Os outros 3, eles sentem essa tristeza, talvez porque eles eram diferentes. Eles não queriam o que todos os outros estavam querendo. Tá? Nós podemos nos sentir assim, às vezes, quando temos uma ideia diferente, por exemplo, sobre o Evangelho. Nós devemos também entender que há diversos desejos justos. E qual é o desejo justo que mais vai se encaixar com o meu perfil? Eu não preciso ficar triste porque eu tenho um desejo justo diferente do meu irmão, porque eu não estou fazendo os mesmos pedidos que o meu irmão está fazendo, porque eu não estou entendendo as Escrituras daquele mesmo jeito que o meu irmão está entendendo. Não, tá? Não é uma forma que serve para todos, não é uma roupa tamanho único. Ela é feita sob medida. Então, nós podemos entender que talvez o meu desejo justo seja outro, não seja igual daquele meu irmão. Tá certo? E nós devemos ficar bem com isso, não devemos nos entristecer. O Salvador sabia, ele disse: então eu já sei, não precisa nem falar, caras, eu já sei o que vocês querem. É isso que ele diz no versículo 6. Ele diz: vocês querem o que meu amado João pediu, aquele meu discípulo bem amado, né? E no versículo 7, portanto, mais bem-aventurados sois, porque nunca provareis a morte, mas vivereis para ver todas as obras do Pai entre os filhos dos homens, até que todas as coisas sejam cumpridas de acordo com a vontade do Pai, quando virei em minha glória com os poderes do céu. Então, esse desejo era mais abençoado ainda. Aqueles desejos justos dos 9 eram ótimos, fantásticos, mas desses 3, eram melhores ainda. Eles eram mais bem-aventurados. Por que eles seriam mais abençoados ainda? Porque
eles seriam mais sobrecarregados. Eles teriam mais carga ainda. Então, se vocês quiserem ler um pouquinho mais de como foi essa história de João, está relatado em João 21, mas com mais detalhes nós podemos ver em Doutrina e Convênios, capítulo 7, na seção 7. E aqui a gente já vai discorrer um pouquinho sobre essa seção 7, mais especificamente o versículo 5. Mas deixa eu dizer talvez mais um motivo porque eles seriam mais bem-aventurados ainda, porque eles viveriam e fariam tudo na condição de anonimato. Vamos pular lá para o finalzinho, versículo 27 e 28 de 3º Nefe 28. E eis que eles estarão entre os gentios e os gentios não os conhecerão. Estarão também entre os judeus e os judeus não os conhecerão. Ou seja, seria tudo feito em anonimato, em segredo, e o Pai que daria a recompensa para eles, e talvez uma recompensa ainda muito maior, porque eles não receberam nada nessa vida, nem a glória de ter feito aquela boa ação, de ter cumprido com aquela obra. Então vamos abrir Doutrina e Convênios, seção 7, versículo 5. Doutrina e Convênios, seção 7, versículo 5, quando Joseph faz justamente essas perguntas ao Salvador. Como é que foi essa história de João? E no versículo 5, digo-te, Pedro, que esse foi um bom desejo, ou seja, de chegar logo ao Salvador quando terminar o tempo dele aqui na terra. Mas o meu amado desejou fazer mais, ou seja, uma obra ainda maior entre os homens do que aquilo que fez antes, tá? Então Pedro foi um desses, como os 9, que quis retornar logo para o Salvador. E aí, se a gente vir em João, capítulo 21, João 21, versículo 7, que é quando Jesus Cristo vai aparecer a eles após a ressurreição. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: João reconhece que é o Salvador, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Ou seja, refletindo o desejo de Pedro de estar logo com o Salvador, ele se jogou nas águas, ele nem esperou o barco chegar à costa, ele já se lançou ao mar. Mas João, como ele diz aí em João 21, no versículo 8, e os outros discípulos foram com o barco, levando a rede dos peixes. Tá? Alguém tinha que ficar no barco, segurando e cuidando daquelas redes até o barco atracar. Alguém tinha que ficar cuidando daqueles peixes. Então nós vemos os 9 como Pedro e os 3 discípulos como João, que queriam ficar ainda no barco, cuidando da rede e dos peixes, enquanto o outro discípulo ou os outros discípulos retornariam logo à presença do Salvador. Então eles estariam aqui na terra num estado transladado e seriam transformados então num piscar de olhos. A gente vai aprender isso por Mormon, porque Mormon também ficou muito intrigado com isso. Mas como é que é? O que acontece? O que deixa de ser? Vamos ver nos versículos 8 e 9 algumas promessas que o Salvador faz para eles. Primeiro, ele já prometeu no versículo 7 que eles nunca provariam da morte. Tá? Mas no versículo 8 e 9 tem outras promessas. E vós nunca padecereis as penas da morte. Em inglês, as dores da morte. Ou seja, eles não provariam nenhuma dessa dor física, nenhum desse processo associado à morte. Mas quando eu vier em minha glória, sereis transformados no abrir e fechar de olhos, da mortalidade
para a imortalidade, e então sereis abençoados no reino de meu Pai. Versículo 9: E também não padecereis dores enquanto permanecerdes na carne, nem tristezas. Olha, a não ser pelos pecados do mundo. E tudo isso farei em virtude do que me haveis pedido, porque desejastes conduzir a mim a alma dos homens enquanto o mundo existir. Eles não teriam dores físicas, mas essa dor espiritual, o Senhor, ele não nos poupa. Tá? Nem ele se poupou, nem Deus se poupou dessa dor espiritual quando é visto por Enoque chorando pelos pecados do mundo. Mesmo que essa tristeza não seja sentida pelo pecador, Deus, ele sente. É o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Tristeza segundo Deus. Em inglês, a palavra é godly sorrow, ou seja, é a tristeza de Deus, a tristeza divina. Tá? Então, ele podia pausar a morte para esses três, mas ele não poderia pausar a dor que eles sentiriam pelos pecados. Então, em defesa ainda dos outros 9, o trabalho deles continuou, só que não desse lado do véu, e sim do outro lado do véu. Nós sabemos, através da seção 138, que esses élderes justos, eles servem do outro lado. Tá? Versículo 10 agora, ele vai dizer: E por essa razão tereis alegria completa, e sentar-vos-eis no reino de meu Pai. Sim, vossa alegria será completa, assim como completa foi a alegria que me deu o Pai. E sereis como eu sou, e eu sou como o Pai, e o Pai e eu somos um. Então eles sentiriam a alegria como Cristo sentiu ali no capítulo 27, no finalzinho. Eles teriam as dores, sim, mas a plenitude da alegria, também a alegria completa. Seremos um em alegria. E isso ecoa, parece um eco da seção 18 de Doutrina e Convênios, nos versículos 15 e 16, que dizem o seguinte, seção 18, versículos 15 e 16, E se trabalhardes todos os vossos dias clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. E agora, se vossa alegria é grande com uma só alma que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. Essa é a plenitude da alegria da qual Jesus Cristo estava falando. Essa é a plenitude da alegria que ele sentiu no finalzinho do capítulo 27 e prometeu aí para esses discípulos que trariam muitos mais almas a ele. Terceiro Nef 28, versículo 12. E aconteceu que depois de haver pronunciado essas palavras, Jesus tocou cada um deles com o dedo, excetuando-se os 3 que deveriam permanecer, e partiu. Tá? Olha só, mais uma vez, tocou cada um daqueles 9. Não foi um geralzão, ele só, vocês aí, não. Ele tocou cada um. É a forma de ministrar do Salvador. Um a um, cada um. E ele sai de cena bem humildemente. Partiu. É isso que diz. E ele deixa agora os seus discípulos em foco, porque vocês verão no 13 e 14, e eis que os céus se abriram, e eles foram arrebatados ao céu e viram e ouviram coisas inexprimíveis. Versículo 14, e foi-lhes proibido que as externassem, tampouco lhes foi dado poder para relatarem as coisas que viram e ouviram. Esses 3 discípulos, então, são levados ao céu, e foi-lhes proibido falar
de certas coisas. E aí essa proibição é porque talvez, às vezes, nem o próprio profeta entende o que está acontecendo. Como a gente vê, por exemplo, no versículo 15 e 17. E se estavam no corpo ou fora do corpo, não puderam dizer, eles próprios não sabiam. Ecoa a experiência de Paulo também, quando conta a história de um homem, que provavelmente era ele mesmo, foi arrebatado ao terceiro céu, não sabia se no corpo ou fora do corpo. Porque lhes pareceu terem sido transfigurados, como se tivessem sido mudados deste corpo de carne para um estado imortal, de modo que podiam contemplar as coisas de Deus. E no versículo, então, 17, e agora, se eram mortais ou imortais a partir do dia da sua transfiguração, Mormon está dizendo, eu não sei, eu não entendo, tá? Nem Mormon estava compreendendo o que estava acontecendo por aí. Então, muitas vezes, essa proibição é porque nem o profeta vai saber o que está acontecendo. Nem eles que estavam passando por isso, nem outros depois dele. Tá? Nos versículos 19 a 22, eles sofreram muitos desafios na mão desses incrédulos. A gente pode ver aqui, ó. E eram atirados em prisões por aqueles que não pertenciam à igreja, e as prisões não os podiam reter, pois partiam-se ao meio. E eram enterrados, mas feriam a terra com a palavra de Deus, de modo que pelo seu poder eram libertados das profundezas da terra. E, portanto, não era possível fazer covas suficientemente fundas para retê-los. E 3 vezes foram atirados numa fornalha, sem nada sofrerem. E 2 vezes foram atirados numa cova de animais selvagens, e eis que brincaram com as feras, como uma criança brinca com um carneirinho que ainda mama, e não se feriram. Tá? Então, eles tentaram de todo jeito dar fim, os incrédulos darem um fim a esses nefitas, e nada lhes aconteceu. Tá? Mormon, ele parecia aí bastante curioso quanto a eles, e é compreensível essa curiosidade que Mormon sentia, porque seu povo estava à beira da destruição, e ele queria saber se esses 3 nefitas continuariam para além daquela destruição, para depois daquela destruição. Aí a gente pode ver, por exemplo, no versículo 29, e acontecerá que quando o Senhor considerar conveniente em sua sabedoria, eles ministrarão entre todas as tribos dispersas de Israel e entre todas as nações, tribos, línguas e povos. E dentre eles levarão muitas almas a Jesus, a fim de que o desejo deles seja satisfeito. E também em virtude do poder convincente de Deus que está neles. Tá? Então, sim, eles continuariam a ministrar mesmo depois da destruição do povo nefita. O próprio Mormon vai receber a visita desses 3 nefitas. Terceiro Nef 28 a 26. Mas eis que eu os vi e recebi seu ministério. Ou seja, eles foram ministrar a Mormon. Talvez quando Mormon estava quase sozinho, o povo quase extinto, eu não sei, mas ele recebeu, tá? E aí Mormon, ele vai ter resposta da condição desses 3 nefitas ali dos versículos 36 a 40. E agora eis que a respeito do que disse concernente àqueles que o Senhor escolheu. Sim, os 3 que foram arrebatados aos céus, que eu não sabia se tinham sido purificados da mortalidade para a imortalidade. Mas eis que depois de haver escrito, inquiri isso do Senhor, e ele afirmou-me que foi necessário que no corpo deles se operasse uma mudança, sem a qual seria necessário que provassem a morte. Portanto, para que não provassem a morte, houve uma transformação no corpo deles, a fim de que não sofressem dores nem penas, a não ser pelos pecados do mundo. Ora, essa transformação não foi igual à que se verificará no último dia, mas houve neles uma transformação, para que Satanás não tivesse poder sobre eles, para que não pudesse tentá-los, e foram santificados na carne, a fim de que se tornassem santos e não pudessem ser retidos pelos poderes da terra.
e nesse estado deviam permanecer até o dia do juízo de Cristo. E nesse dia sofreriam uma transformação maior e seriam recebidos no reino do Pai para não mais saírem, mas para habitarem com Deus eternamente nos céus. Tá? No versículo 30, nós podemos ver que há vários registros dessas ministrações desses 3 nefitas por todo o mundo. E são como os anjos de Deus, e se orarem ao Pai em nome de Jesus, poderão mostrar-se a qualquer homem que lhes pareça conveniente. Então, sim, ao prazer do próprio Cristo e deles, né, de poderem auxiliar algumas pessoas, seja dando testemunho, entendimento, auxílio físico mesmo, espiritual, eles podem aparecer a quem eles desejarem, não só do povo nefita, mas de toda a face da terra, desde que assim o Senhor os conceda, tá? Então vamos passar para terceiro Nefe, capítulos 29 e 30, que são advertências para os últimos dias. E essas advertências já são deixadas aí por Mormon, tá? Versículo 1 de terceiro Nefe 29 vai dizer o seguinte: e agora, eis que vos digo que quando o Senhor, em sua sabedoria, julgar conveniente que estas palavras cheguem aos gentios, segundo sua promessa, então sabereis que o convênio que o Pai fez com os filhos de Israel, relativo à sua volta às terras de sua herança, já está começando a ser cumprido. Então, o livro de Mormon é o sinal do fim dos tempos. É o começo do cumprimento destas profecias. Muitos ainda vão dizer que está tudo demorando, que as coisas não estão se cumprindo, como a gente vê aí no versículo 2 e 3 de terceiro Nefe 29. E sabereis que as palavras do Senhor, proferidas pelos santos profetas, serão todas cumpridas, e não tendes que dizer que o Senhor retarda a sua vinda aos filhos de Israel. E não tendes que imaginar em vosso coração que as palavras que foram ditas são vãs, pois eis que o Senhor se lembrará do convênio que fez com seu povo, da casa de Israel. E o versículo 4, ele vai reforçar que o livro de Mormon é o cumprimento de todas as coisas. E quando virdes estas palavras, ou seja, o livro de Mormon, este registro deste povo americano aparecendo no meio de vós, não tereis mais necessidade de desdenhar as obras do Senhor, porque a espada de sua justiça está em sua mão direita. E eis que nesse dia, se desdenhardes as suas obras, ele fará com que ela prontamente vos alcance. Tá? E aí, versículos 5, 6 e 7 é uma série de ais. E essa palavra em inglês é woe. Tá? Vamos ver. 5, 6 e 7. Ai daquele que desdenha as obras do Senhor. Sim. Ai daquele que nega o Cristo e suas obras. 6. Sim. Ai daquele que nega as revelações do Senhor e que diz que o Senhor não se manifesta mais por meio de revelação, nem por profecia, nem por dons, nem por línguas, nem por curas, nem pelo poder do Espírito Santo. Sim, e ai daquele que disser naquele dia, a fim de obter lucro, que nenhum milagre pode haver realizado por Jesus Cristo, porque o que fizer isso se tornará como o filho da perdição, para o qual não houve misericórdia, segundo a palavra de Cristo. Então, eu disse que a palavra em inglês é woe. Então, não significa aí uma maldição. O Senhor não está amaldiçoando essas pessoas. Mas talvez seja como quando a gente quer diminuir a velocidade de um cavalo em disparada ou realmente parar um cavalo. Que a gente vai, tá? Seria talvez a tradução desse woe, calma lá, calma aí, vamos dar um tempo, peraí, tá? Então, calma aí, vocês que estão desdenhando do Senhor. Calma aí, vocês que estão dizendo que não pode haver milagre. Calma aí, vocês que estão dizendo que não pode ter, né,
revelação do Senhor nos últimos dias. Opa, pera lá, e avalia os caminhos, pera aí, tá? Versículos 8 e 9, sim, e já não tendes que zombar, nem desdenhar, nem escarnecer dos judeus, nem de nenhum dos remanescentes da casa de Israel. Pois eis que o Senhor se lembra de seu convênio com eles e procederá com eles de acordo com o que jurou. Esse desdenhar aí seria, tá vendo aí, cadê as promessas do Senhor se cumprindo aí para vocês? Essas são as palavras já de Mórmon, tá? Esse capítulo é Mórmon falando, esse capítulo inteiro. Tá? Talvez ele esteja se lembrando aí do início glorioso da visita de Jesus Cristo e por isso ele faz essas advertências bem enfáticas. Ele está bem preocupado com o seu povo. No versículo 9, portanto, não deveis supor que vos será possível virar a mão direita do Senhor para a esquerda, a fim de que ele não execute julgamento em cumprimento do convênio que fez com a casa de Israel. Ele disse, aí, meu amigo, vai ser tarde. Quando ele começar a fazer isso, não tem mais quem vá impedir a mão do Senhor. E o capítulo 30 de Terceiro Nefe é um dos menores do livro de Mórmon. Esse capítulo não era dividido assim na edição de 1830, ele era o capítulo 14. E aí, se há 10 mandamentos na lei, aqui em Terceiro Nefe 32, haverá 10 advertências. Vamos ler o versículo 2. Afastai-vos todos, ó gentios, de vossos caminhos iníquos, e arrependei-vos de vossas maldades, de vossas mentiras e embustes, e de vossas libertinagens e de vossas abominações secretas e vossas idolatrias, e de vossos homicídios e vossas artimanhas sacerdotais e vossas invejas, e de vossas discórdias e de todas as vossas iniquidades e abominações. E vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que recebais a remissão de vossos pecados, e recebais o Espírito Santo para que sejais contados com o meu povo, que é da casa de Israel. Então, olha lá as 10 advertências. 1. Maldades. 2. Mentiras. 3. Embustes. 4. Libertinagens. 5. Abominações secretas. 6. Homicídios. 7. Artimanhas sacerdotais. 8. Invejas. 9. Discórdias. E 10. Ele resume tudo, todas as iniquidades e abominações. São várias as formas que podemos pecar e ele quer que a gente abandone todas. E aí ele termina nessa nota deprê, termina para baixo? Não, o versículo aí continua, né? Ele diz, vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de receber essa remissão de pecados e receber o Espírito Santo para ser contado com o meu povo. Então é nessa nota para cima, positiva, tem chance, tem arrependimento, tá? E aí me faz lembrar uma frase do Espantalho, do mágico de Oz, quando ele é confrontado com a floresta assombrada, ele diz o seguinte, eu não sei com certeza, mas acho que vai ficar mais escuro antes de começar a clarear. Às vezes a gente vai realmente passar por momentos bem escuros em nossa vida antes de começarmos a ver a luz. Tá? Mas não significa que nós estamos sós, estamos abandonados, o Senhor nos esqueceu. De forma alguma. Tá? Vai clarear. Tudo isso faz parte do plano do Senhor. Só confia nele. Só faz o que ele pede. E vejam que a última frase é a doutrina de Cristo, tá? Vinde a mim, sede batizados em meu nome, remissão dos pecados, Espírito Santo. Lembra? Doutrina de Cristo, quarta regra de fé é mais perseverar até o fim. O Evangelho, ele nos dá a explanação do panorama maior da vida eterna. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E essa é a doutrina de Jesus Cristo. E agora nós vamos passar para quarto Nefe. Em quarto Nefe, nós podemos analisar a situação da sociedade nefita pós-visita
de Cristo aqui, as Américas. Este livro, ele vai ser um único capítulo longo. E a gente tem coisas maravilhosas que o povo fez, e fez certo, mas terminamos com as horríveis coisas que o povo fez de errado. Então vamos analisar o que deu errado, onde começou a descarrilhar esse trem. No versículo 1, 4 Nef 1:1. E aconteceu que se passou o 34º ano, como também o 35º, e eis que os discípulos de Jesus organizaram uma igreja de Cristo em todas as terras circunvizinhas. E todos os que a ele se chegavam, e verdadeiramente se arrependiam dos seus pecados, eram batizados em nome de Jesus, e também recebiam o Espírito Santo. Todos os que se achegavam eram batizados e recebiam o Espírito Santo. Vejam como o Evangelho é inclusivo, como a doutrina de Cristo é inclusiva, como a Igreja de Cristo é inclusiva. Todos, não importava se era preto, branco, alto, baixo, gordo, magro, escravo, livre, todos que se achegavam eram batizados e recebiam o Espírito Santo. Mormon aqui vai fazer um resumo dessas 4 gerações que foram profetizadas por Jesus Cristo. No versículo 2, lemos o seguinte: E aconteceu que no 36º ano, todo o povo de toda a face da terra foi convertido ao Senhor, tanto nefitas quanto lamanitas. Vale aqui um adendo, lembrar que todo o povo de toda a face da terra é do que eles conheciam, ok? Daquela porção de terra que eles conheciam, daquela região que eles viviam ali e habitavam. E não havia contendas nem disputas entre eles, e procediam retamente uns com os outros. É interessante notar que todos foram convertidos em que? Talvez em 2 anos, 1 ano e meio. Ele disse que se passou aí o 32º, 34º, 35º ano, então 2 anos talvez, desde a visita do Salvador em 34 depois de Cristo aí nas Américas, tá? E aí, talvez por que demorou esse tempo? Talvez nem todos estariam no mesmo processo de amadurecimento espiritual. E não vai ser assim no milênio, nem todos estarão na mesma página ou no mesmo estágio de desenvolvimento, e será paulatinamente, pouco a pouco, linha sobre linha, preceito sobre preceito, que a gente vai chegar nesse amadurecimento para sermos realmente convertidos. Vê também que ele registra que não havia contendas nem disputas entre eles, e eles se tratavam com equidade, com justiça, procediam retamente uns com os outros. Versículo 3. E tinham todas as coisas em comum. Portanto, não havia ricos, nem pobres, nem escravos, nem livres, mas eram todos livres e participantes do dom celestial. Não é isso, Sião? Não é a definição de Sião? Todos viviam aí a lei da consagração. Tá? Isso durou por pelo menos uma geração inteira. Geralmente o período, né, que a demografia encara como geração vai ser de 20 a 30 anos. Imagina você viver 30 anos nesse espetáculo de sociedade, nessa maravilha de sociedade. Muitos milagres estavam sendo vistos por toda a terra, como a gente vê no versículo 5. E obras grandes e maravilhosas eram feitas pelos discípulos de Jesus, de modo que curavam os enfermos, levantavam os mortos e faziam andar os coxos, davam visão aos cegos e faziam os surdos ouvirem, e realizavam toda sorte de milagres entre os filhos dos homens, e nenhum milagre operavam que não fosse em nome de Jesus, ou seja, com a autoridade de Jesus, com o sacerdócio de Jesus. Tá? E qual foi a consequência dessa retidão toda? Versículos 7, 10 e 11. E o Senhor fê-los prosperar grandemente na terra. Sim, tanto que novamente construíram cidades no lugar das que haviam sido queimadas.
E então aconteceu que o povo de Nefe se fortaleceu e multiplicou-se com grande rapidez, tornando-se um povo muito formoso e agradável, e casavam-se e davam-se em casamento, e eram abençoados segundo a multidão das promessas que o Senhor lhes fizera. Casavam e davam-se em casamento denota aí uma união familiar. Casavam, talvez o homem, davam-se em casamento, quando a mulher que era dada, era um acordo de família, tá? Com a família da noiva, com a família do noivo, naquele acordo pré-nupcial. Então, esses laços familiares eternos, sogro, cunhado, tio, tia, todo mundo tendo tudo em comum, sendo unido eternamente. E essa multidão das promessas pode ser aquelas promessas atreladas ao selamento, que nós havíamos já discutido em 3º Nef 17. Essas bênçãos só eram dadas ao casal, não individualmente. Depois de serem casados e serem dados em casamento, é que eram abençoados com essa multidão das promessas. São as promessas do selamento. No versículo 12, e já não se guiavam pelos ritos e ordenanças da lei de Moisés, mas observavam os mandamentos que haviam recebido do seu Senhor e seu Deus, continuando a jejuar e a orar e a reunir-se a miúde para orar e ouvir a palavra do Senhor. Então, na ordenança, as palavras dizem que essas bênçãos são seladas sobre nós. Elas vão além do que já existia antes de Jesus vir e cumprir com a lei de Moisés. Tá? Era um nível talvez de sacerdócio arônico, agora era um nível muito maior. E a miúde aí, reunir-se a miúde, se procurarmos no dicionário que é a miúde, é repetidas vezes, com frequência. Nós precisamos nos reunir. Faz parte e é mandamento do Senhor. Essa reunião, essa congregação com frequência. Então, se você não está reclamando de quantas vezes da frequência que nós nos reunimos, então talvez não esteja cumprindo com o mandamento direito. Tá bom? Parece que Mormon está nos dando uma fórmula em linhas gerais para sermos a Sião que o Senhor espera que nós sejamos. Quando ele relata o que foi que essa sociedade fez para se tornar essa Sião. No versículo 14, 100 anos já haviam se passado, os discípulos morreram e foram chamados outros. Vejam aí que ele dizia: os discípulos que Jesus escolhera haviam todos ido para o paraíso de Deus, com exceção dos 3 que deveriam permanecer. E outros discípulos tinham sido ordenados para substituir aqueles, e também muitos daquela geração haviam morrido. E é assim na igreja. Um morre, outro é chamado em substituição daquele que morreu. Essa é a organização da igreja do Senhor. Aconteceu quando Judas, por exemplo, morreu, foi-se chamado outro em seu lugar. Então, Nefe, ele havia morrido e Amós continua os registros do seu pai. Versículos 19 e 21. E aconteceu que Nefe, aquele que fez este último registro e escreveu nas placas de Nefe, morreu, e seu filho Amós continuou o registro em seu lugar, e escreveu também nas placas de Nefe. No versículo 21, e aconteceu que Amós também morreu, e já se tinham passado 194 anos da vinda de Cristo, e seu filho, Amós, escreveu o registro em seu lugar. E também escreveu nas placas de Nefe e no livro de Nefe, que é este livro. Tá? Versículo 15 de 4º Nefe. E aconteceu que não havia contendas na terra, em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo. É o motivo para existir uma sociedade assim. É o amor de Deus no coração do povo. Esse era o novo mandamento que Jesus Cristo falava em João 14, quando ele dizia que eu vos darei um novo mandamento,
que é amar aos outros como eu vos amo, tá? Como ele ama. E eles estavam aptos a amar os outros como ele ama, eles estavam aptos a fazer isso porque seus corações estavam cheios do amor dele. Tá? É por isso que eles amavam os outros como Jesus Cristo, tá? Os amava, porque o amor de Deus existia no coração daquele povo. No versículo 16, não há uma felicidade maior do que ser Sião. E diz o seguinte: e não havia invejas, nem disputas, nem tumultos, nem libertinagens, nem mentiras, nem assassinatos, nem qualquer espécie de lascívia. E certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Isso é felicidade real. É quando somos essa Sião. Quando todos nós somos um. No versículo 17, não havia ladrões nem assassinos, nem havia lamanitas, nem qualquer espécie de itas, mas eram um, os filhos de Cristo e herdeiros do reino de Deus. Essa geração aí havia passado e agora eram os netos destes que haviam presenciado a vinda de Cristo aqui para as Américas que eles estavam vivendo aqui na Terra. E os problemas então começaram a surgir no versículo 20. E eles começam pequenininhos. Não imagine que eles vêm gigante, que eles vêm escancarando a bocarra. Não, eles são bem pequenos. Vejam no versículo 20. Aí falando de Amós, que estava escrevendo o registro, e escreveu por 84 anos, e havia ainda paz na terra, a não ser por uma pequena parte do povo, que se revoltara contra a igreja, tendo adotado o nome de Lamanitas. Então, se já não tinha nenhuma espécie de itas, agora tem alguma espécie de itas, tá? Assim começou novamente a haver Lamanitas na terra. Eles começaram a se dividir. E esses problemas começaram pequenininhos. Vê aí no versículo 23 outra problemática. Então, eles começaram com pequenas divisões. No versículo 20. No 23, e agora eu, Mórmon, quisera que soubesses que o povo se havia multiplicado de tal forma que se achava espalhado por toda a face da terra e havia se tornado imensamente rico em virtude de sua prosperidade em Cristo. Então, eles já não estavam mais juntos. Daquele versículo que nós lemos que eles se reuniam a miúde, frequentemente, agora eles estavam espalhados pela face da terra. E aí a gente pode dizer, mas aí é porque eles cresceram, né? A gente começa a racionalizar o negócio. Mas eles poderiam continuar juntos, crescendo juntos, se ajudando, mas não. Eles agora parecem dispersos, parecem afastados uns dos outros. E eles começaram a prosperar. No 29, e havia também outra igreja que negava a Cristo, e eles perseguiam a verdadeira igreja de Cristo em virtude da humildade de seus adeptos e de sua crença em Cristo, e desprezavam-nos por causa dos muitos milagres que eram feitos entre eles. Tá? A gente já vai voltar para esse versículo, mas antes vamos pegar o 24. Alguns deles começaram a tornar-se orgulhosos, trajando roupas caras e usando toda sorte de pérolas finas e de coisas luxuosas do mundo. Então o orgulho começou a se infiltrar e eles pararam de viver a lei da consagração. É o que ele fala no 25. E dessa época em diante não mais tiveram seus bens e suas posses em comum. Tá? Eles começaram a abandonar essa ideia de Sião. Seus corações já não era mais Sião. E aí a gente já disse, opa, eu já vi essa história em algum lugar. O orgulho começou a se infiltrar, vai começar aquele ciclo de quebra de convênios que a gente já é familiar. Então, além deles haverem se dividido,
como povo, a gente vai ver no versículo 26 agora que eles começaram a dividir-se em classes e começaram a organizar igrejas para si mesmos a fim de obter lucros e principiaram a renegar a verdadeira igreja de Cristo. Agora eles estavam se dividindo em classes: rico, pobre, letrado, analfabeto, classe política, classe social, não só classe econômica. Tá? Então eles começaram, além de estar dividido como povo, agora já tinha nefitas e já existia lamanitas, eles ainda se dividiram: rico, pobre, influente, não influente, não sei, da alta sociedade, baixa sociedade, classe média, tá? Mas eles começaram a dividir nessas classes. No versículo 27, e aconteceu que depois de se haverem passado 210 anos, existiam muitas igrejas na terra. De uma só igreja, agora muitas igrejas. Até isso foi pulverizado. Sim, havia muitas igrejas que professavam conhecer o Cristo, negando, não obstante, a maior parte do seu evangelho, negando aquele plano macro que é o evangelho de Jesus Cristo, tá? De tal modo que toleravam toda sorte de iniquidades e administravam o que era sagrado àqueles a quem isso fora proibido por causa de sua iniquidade. Talvez essas igrejas mantivessem até a parte da doutrina, mas não a parte do evangelho. E vê que esse tipo de igreja professava conhecer Cristo, enquanto no versículo 29, que a gente já leu, havia também outra igreja que negava Cristo. Tá? Surge essa igreja que nega a Cristo. Então, tudo começando pequenininho e depois evoluindo para ser a completa igreja do diabo. Eles desprezavam os santos fiéis por conta dos milagres. A gente já viu isso no 29. Desprezavam-nos por causa dos muitos milagres que eram feitos entre eles. E como isso? Como é que eles eram desprezados por conta dos milagres? Vamos tomar como exemplo o surgimento do livro de Mórmon. Quantos foram desprezados no século XIX e continuam a ser desprezados ainda hoje por conta de acreditar no livro de Mórmon? Como é que acredita nesse livro? Foi escrito aí por um homem, ó quantos erros há nele. Não é isso que os detratores da igreja falam? E quantas coisas em nossas vidas também nós consideramos um milagre, mas são desprezadas por outros, tá? Como coincidência, como acaso, como o universo talvez concedendo, e talvez eles façam isso por conta de suas próprias inadequações, ou por eles serem privados destes milagres, por eles não estarem vivenciando esses milagres, eles fazem até por despeito, por inveja, desprezam aqueles que acreditam nessas coisas. E aí, só foi escalando daí para frente, do versículo 30 em diante, tá? Até o 34 a gente vai ver, ó, cito aqui o 31, não obstante todos esses milagres, o povo endureceu o coração. Tá? Muita coisa ainda foi feita entre eles, mas o povo endureceu o coração. E queriam matar esses discípulos de Jesus Cristo da mesma forma que os judeus procuraram matar Jesus por conta justamente da palavra deles, tá? E aí jogaram nas fornalhas, jogaram nas covas de animais selvagens, tá? No versículo 34, não obstante, o povo endureceu o coração porque era instigado por muitos sacerdotes e falsos profetas a construir muitas igrejas e a praticar toda sorte de iniquidades. E eles atacavam o povo de Jesus, mas o povo de Jesus não revidava os ataques. Lembra um discurso recente da Conferência Geral? De sermos pacificadores? E assim foram degenerando na incredulidade e na iniquidade, de ano para ano, até que transcorreram 230 anos. E aí, olha o que acontece nessa escalada no versículo 35. Houve uma grande divisão entre o povo.
A divisão entre o povo, que tinha começado lá no versículo 20, que a gente viu, um grupinho se separou e voltou a ser chamado de Lamanita. Agora isso se aprofundou de forma tal, ok? Parece até aquele discurso das cunhas ocultas, tá? É uma coisica de nada agora, mas aquilo toma uma proporção gigantesca e lá na frente causa essa ruptura se a gente não lida com esse problema antes, quando ele é pequeno. Tá? E aí a gente vê no versículo 36 a 38. E aconteceu que nesse ano surgiu um povo que recebeu o nome de Nefitas, e eles eram verdadeiros crentes em Cristo. Lembra? Antes não tinha Ita, agora tem vários. E havia entre eles o que os lamanitas chamavam de jacobitas, e josefitas e zoramitas. Portanto, os verdadeiros crentes em Cristo e os verdadeiros adoradores de Cristo, entre os quais se achavam aqueles 3 discípulos que deviam permanecer, eram chamados nefitas e jacobitas e josefitas e zoramitas. E no 38, e aconteceu que os que se recusavam a obedecer ao evangelho eram chamados de lamanitas, e lemuelitas e ismaelitas. Estes não degeneraram na incredulidade, mas rebelaram-se intencionalmente contra o evangelho de Cristo. Então não foi porque eles foram ensinados por esses falsos sacerdotes, por esses pais, essas tradições iníquas. Não, eles se rebelaram intencionalmente e ensinaram aos filhos que não deveriam crer, assim como seus pais, que degeneraram desde o princípio. Tá? E aí a gente vê um retorno desse povo ao que eles eram antes. Não faz nos lembrar das palavras de Cristo naquele sermão do templo, dizendo de um cachorro que torna ao seu próprio vômito, ou a porca que volta a chafurdar na lama. Eles estavam voltando a ensinar aos filhos a não crer e a odiar aqueles que criam. Então não é só não crer, mas era odiar aqueles que acreditavam. Versículo 39. Isto ocorreu por causa das iniquidades e abominações de seus pais, como no princípio. E foram ensinados a odiar os filhos de Deus, assim como os lamanitas foram ensinados a odiar os filhos de Nefe desde o princípio. Tá? E aí, a partir disso, vemos o declínio daquela sociedade. E o Senhor vemos também operar para que os registros chegassem até nós. É o que vocês vão ver aí do versículo 47 a 49. Passou de Nefe a Amós, filho de Nefe, ao filho de Amós, que também era chamado de Amós, e aí ele passa para Amorom, que era o seu irmão. E não pensem que foram poucos registros. O Senhor estava trabalhando para que tudo chegasse para nós. Vejam aí que no versículo 48, ele diz: escondeu os registros que eram sagrados. Sim, todos os registros sagrados que tinham sido transmitidos de geração em geração, os quais eram sagrados até o 320º ano depois da vinda de Cristo. Então imagine registros e mais registros e mais registros que Amorom estava escondendo e cuidando, justamente para que chegasse até nós hoje, que é o que ele diz no versículo 49, e ocultou-os para o Senhor, a fim de que pudessem chegar novamente ao remanescente da casa de Jacó, segundo as profecias e promessas do Senhor. E assim termina o registro de Amorom. Então foi muito esforço, foi muito trabalho, foi um plano divino do Senhor para que esses registros chegassem até nós hoje. E o que é que nós vamos fazer com eles? Como é que nós vamos tratar esses registros? Só vai depender de nós. Muito obrigado por estarem sintonizados aqui comigo e podermos discutir as verdades deste Evangelho eterno de Jesus Cristo.